Como era a vida? Durante a Grande Depressão, anos 30, em um mundo onde o sonho americano se desfazia como papel ao vento, a fome ocupava as mesas que antes serviam banquetes, e o silêncio da vergonha abafava os gritos do desespero. A Grande Depressão não foi apenas uma crise econômica, foi uma tragédia social, emocional e existencial que redefiniu o século XX. Neste vídeo, você será conduzido pelas ruínas deixadas após o colapso financeiro de 1929. Sentirá o peso da poeira nos pulmões das famílias do centro-oeste americano. Ouvirá as músicas dos que cantaram a fome e verá como a cultura tentou sobreviver, onde a esperança já havia sido enterrada. Uma jornada que revela não apenas como se vivia, mas como se resistia quando o mundo inteiro parecia ter perdido o rumo. O passado é sempre mais presente do que parece. Não foi uma explosão. Não houve um grito. A Grande Depressão começou com o barulho abafado de papéis caindo no chão da Bolsa de Valores de Nova York. E naquele instante, embora os ponteiros dos relógios continuassem girando, o tempo social congelou. Parecia apenas mais um dia agitado no coração financeiro do mundo, virou o estopim de uma tragédia global. A euforia dos anos 20 havia criado a ilusão de que a prosperidade era eterna, que o consumo podia crescer para sempre, que o futuro era um lugar garantido. Mas por trás da dança frenética de cifras e promessas, havia uma bolha pronta para estourar. E quando estourou, ninguém estava preparado para o vazio. Começaram a se amontoar em filas de caridade. Donas de casa que se orgulhavam de suas prateleiras cheias de alimentos, agora trocavam panelas por migalhas. Crianças bem vestidas voltavam da escola e encontravam a casa lacrada por falta de pagamento. A derrocada não foi apenas econômica, ela foi íntima, moral, existencial. E o que restava fosse apenas poeira, eco e vergonha. O colapso não destruiu apenas contas bancárias. Ele desfez identidades. Homens que se definiram por sua capacidade de sustentar a família passaram a evitar o espelho. Mulheres que mantinham os lares com ordem agora precisavam improvisar refeições com restos. Filhos que sonhavam em estudar precisaram crescer antes da hora. O que era certo passou a ser dúvida. Tudo o que era promessa virou ameaça. O progresso, até então símbolo de esperança, se tornou uma piada amarga. O mais cruel é que a ruína chegou com silêncio. Não havia um inimigo visível. Não houve guerra, peste ou cataclismo natural. Foi uma implosão. Um castelo de cartas, sustentado por fé cega, em um sistema que se alimentava de otimismo e dívida. Quando o crédito secou, tudo ruiu. Viram com economias de décadas. As cidades que antes brilhavam à noite com letreiros de neon, agora eram iluminadas por fogueiras improvisadas nos acampamentos dos sem-teto. E mesmo assim, no início, muitos ainda acreditavam que seria passageiro, que o governo daria um jeito, que bastava esperar mais uma semana. Mas as semanas viraram meses, os meses viraram anos. E quanto mais o tempo passava, mais a crise se aprofundava, deixando pelas ruas. Os suicídios silenciosos cresciam entre ex-banqueiros, comerciantes, pais de família. A fome se espalhava como fumaça, e ninguém sabia dizer onde tudo aquilo ia parar. É importante entender que a Grande Depressão não começou com os pobres. Ela começou com os ricos. Mas, como sempre, foram os pobres que pagaram o preço mais alto. A crise desceu como uma avalanche, esmagando quem já vivia perto do abismo. Antes, depois os assalariados, depois os agricultores, depois os esquecidos de sempre. Era uma reação em cadeia que não distinguia classe, mas deixava claro que os que estavam mais embaixo seriam soterrados primeiro. Os Estados Unidos, símbolo máximo do capitalismo em expansão, se tornaram o retrato da miséria moderna. Miséria. A miséria do colapso de expectativas. Gente que tinha tudo e de repente não tinha mais nada. O sofrimento de quem viu o conforto se dissolver em poucos dias. De
quem passou a viver com medo não da morte, mas da inutilidade. Uma angústia silenciosa que não se curava com pão, mas com sentido. E esse sentido havia sido perdido junto com os valores do mercado. Essa primeira fase da depressão foi marcada pela perplexidade. Os economistas se contradiziam. O povo se recolhia. Havia vergonha em pedir ajuda. Havia orgulho em tentar esconder a fome. Havia silêncio em volta das fogueiras improvisadas nos parques das cidades. As roupas ainda eram limpas, os gestos ainda eram educados, mas os olhos já carregavam o vazio de quem percebeu que o futuro não era garantido, e o passado não voltaria. O revelou sua verdadeira face, a de uma crise humana. Ela destruiu empregos, sim, mas destruiu também certezas, relações, identidades, esperanças. E mais do que tudo, ela escancarou a fragilidade do que chamamos de progresso. Um castelo de vidro que, ao menor abalo, se transforma em estilhaço. O mundo seguiu girando, mas dentro de milhões, o tempo congelou, que fingimos não ver. Porque os relógios voltaram a marcar as horas, mas algumas dores nunca mais voltaram a passar. Havia algo de brutalmente simbólico naquelas filas. Homens de chapéu, paletó surrado e olhar vazio, enfileirados como sombras diante de cozinhas comunitárias, esperando por um prato de sopa rala e um pedaço de pão duro. A fila era o novo templo. Ali não se rezava, se resistia. Sob o frio, era uma declaração silenciosa, de que se ainda estavam ali, era porque a fome era mais forte que a vergonha. Nos anos 30, nos Estados Unidos, não era mais a pobreza dos guetos ou a miséria rural esquecida pelo poder. Era a classe média urbana, o pequeno comerciante, o ex-gerente do banco, o operário de indústria, todos empilhados na mesma espera. Uma nação estagnada, onde a única esperança era a próxima colher. As cidades respiravam miséria. Os bairros centrais, antes iluminados pelo consumo, viraram zonas de silêncio. As vitrines refletiam rostos famintos em vez de objetos desejáveis. O comércio miúdo desapareceu. As escolas viram evasão em massa. Os aluguéis ficaram impagáveis, improvisados nas periferias, ou ocupavam terrenos baldios com pedaços de madeira, latas e lonas. Assim surgiram os Hoovervilles, vilarejos inteiros nomeados com o sarcasmo desesperado de quem culpava o presidente Herbert Hoover pelo caos. Nessas comunidades não havia encanamento, nem aquecimento, nem previsão de melhora. Os velhos tentavam impor alguma ordem para proteger os mais jovens. As crianças aprendiam cedo que não haveria Natal, que talvez não houvesse amanhã. Cresciam sob o som das barrigas vazias e das discussões abafadas dos adultos que não sabiam o que fazer. Nos centros urbanos, a solidariedade passou a ser mais valiosa que o dinheiro. Organizavam para distribuir comida, roupas, sopas feitas com o que havia. Mas era pouco, muito pouco. Para cada prato servido, havia dezenas que voltavam para casa com as mãos vazias. A humilhação era cotidiana. Não porque as pessoas eram ingratas, mas porque o sistema as ensinou que depender de caridade era falhar como cidadão. E a crise não dava tempo para reprogramar esse sentimento. As famílias se desfaziam sob pressão. Maridos abandonavam lares em busca de oportunidades. Mulheres se submetiam a trabalhos insalubres ou ilegais para alimentar os filhos. Crianças mendigavam nos semáforos ou vendiam jornais que já não eram lidos. O governo, por muito tempo, ignorava a realidade. A fé cega no livre mercado travava qualquer resposta efetiva. A ideia era que a crise se autorregularia, que a recessão era parte do ciclo, que bastava paciência. Mas o povo já não tinha tempo. Enquanto os políticos discutiam nas câmaras, as filas cresciam. E junto com elas, crescia também o desespero. A confiança no sistema político ruía. Começavam a surgir os primeiros protestos, os primeiros saques, as primeiras revoltas. Mas tudo ainda era tímido. O medo era maior do que a fúria.
porque quem tem fome quer comer. A revolução ainda era um luxo distante. A depressão alterou o imaginário da dignidade. Trabalhar deixou de ser sinônimo de ascensão. Agora, era apenas uma chance de não morrer. E mesmo assim, poucos tinham esse direito. Os jornais publicavam vagas com exigências absurdas. Empresas ofereciam salários risíveis. Milhares competiam por uma única posição. Os que conseguiam alguma renda eram chamados de sortudos, mesmo que a sorte significasse carregar sacos de carvão por horas ou limpar porões infestados. O orgulho virou um artigo de luxo. A sobrevivência era o novo objetivo. E na fila, todos eram iguais. Pretos, brancos, velhos, jovens, veteranos de guerra, ex-professores, ex-contadores, todos unidos pela ausência de perspectivas. Na estética da cidade, o concreto ainda estava de pé. Os prédios não desmoronaram. Os trilhos dos bondes continuavam conectados. Mas era como se tudo estivesse oco. A estrutura física sobrevivia, mas a alma da sociedade estava em ruínas. A esperança era uma moeda em extinção. E mesmo assim, havia quem não desistia. Quem acordava cedo, vestia o pouco que restava, pegava um jornal antigo e se dirigia até mais uma fila. Porque enquanto houvesse fila, havia um fio de possibilidade. Mesmo que fosse só um pão duro. Mesmo que fosse só para manter o estômago calado por mais um dia. Essa foi a realidade de milhões. Um cotidiano onde a fome não era apenas ausência de comida, mas de sentido. Onde o frio não era só climático, mas humano. Onde a espera não era por um prato, mas por uma resposta. E ela demorou a vir. A fila foi o lugar onde a humanidade resistiu em silêncio. Onde a dor se organizou. Onde a miséria ganhou forma e se fez visível. Foi ali, naquele império improvisado de pernas cansadas e olhos secos, que uma geração inteira aprendeu o que significa perder tudo, e ainda assim continuar em pé. Nas trilhas abandonadas das ferrovias americanas, um novo tipo de viajante surgiu. Não carregava malas, nem planos. Apenas um casaco puído, um olhar perdido e a urgência de fugir do nada. Eram os obos. Não vagabundos por escolha, mas trabalhadores expulsos de suas cidades pela fome, expulsos de suas casas pelo aluguel, expulsos de suas próprias histórias pelo colapso do sistema. O trem de carga se tornava símbolo da esperança móvel, da possibilidade de que talvez, em outra cidade, existisse um prato, um emprego, um novo começo. Era o movimento como último recurso. Fugir da imobilidade de um lar que já não era lar, de um emprego que nunca viria, de uma cidade que parou no tempo. Esses homens, e às vezes, mulheres e adolescentes, viajavam clandestinamente nos vagões abertos, expostos à chuva, ao frio, aos trilhos que pareciam cortar a própria carne da América. Não havia destino certo. Qualquer lugar era melhor do que onde estavam. Muitos se organizavam em grupos, criavam códigos escritos em muros, portões e postes, sinalizando se aquele bairro era seguro, se havia comida, se a polícia era hostil. Era uma linguagem secreta de sobrevivência, uma solidariedade silenciosa entre os invisíveis. As histórias trocadas ao redor das fogueiras improvisadas nas noites frias criavam uma espécie de mitologia da crise. Falava-se de cidades distantes, onde o trabalho ainda existia, de fazendas que acolhiam os exaustos, de padres que davam sopa, mas quase sempre eram rumores, fagulhas de esperança que se apagavam no próximo trem. Ser um lobo nos anos 30 era viver à margem da sociedade e ainda assim carregar nas costas os destroços dela. Muitos eram ex-operários especializados, veteranos da Primeira Guerra, jovens expulsos das universidades. A crise não escolhia vítimas, mas o abandono do sistema empurrava esses homens para o esquecimento com brutalidade. As autoridades viam neles uma ameaça à ordem pública. Eram vigiados, espancados, expulsos de cidades com violência. E mesmo assim, voltavam para os trilhos.
porque ali, ao menos, havia movimento. A ilusão de que estavam fazendo algo, que ainda estavam vivos. A vida no trem não era romântica. Era um campo de batalha invisível. Acidentes eram comuns. Muitos morriam esmagados, outros caíam em emboscadas de gangues, outros adoeciam e simplesmente desapareciam. Não havia registro. Ninguém chorava por eles nos jornais. Eram sombras na engrenagem quebrada do capitalismo. Mas nos encontros noturnos, entre o estalar das lenhas e as canções roucas entoadas com harmônicas e vozes cansadas, havia momentos de humanidade. Rituais breves de quem ainda tentava acreditar em algum tipo de futuro, mesmo que improvisado. Entre eles, circulava também a noção de que a crise era mais do que econômica. Era uma traição. O sistema os havia vendido a ideia de que esforço garantia estabilidade, que trabalho duro era sinônimo de dignidade. Mas o colapso mostrou que tudo era frágil, que bastava uma queda no mercado para apagar uma vida inteira de sacrifícios. Os trilhos se tornaram o confessionário desses homens. A cada estação ignorada, a cada cidade que os expulsava, o sentimento de desilusão crescia. Não era apenas fome, era um luto prolongado pelo país que acreditavam habitar e que agora lhes virava as costas. Esses andarilhos formaram uma geografia alternativa dos Estados Unidos. Uma nação paralela de despossuídos, costurada por trilhos, cercada por silêncio, alimentada por memórias. E mesmo nos momentos de maior desespero, havia entre eles uma ética não escrita. Compartilhar o pouco que tinham, proteger os mais jovens, respeitar os limites invisíveis de cada acampamento. Era o código dos esquecidos, o pacto dos que ainda se recusavam a ser monstros, mesmo depois de tudo. Para a elite política, os obos eram incômodos. Eram provas ambulantes do fracasso do sistema. Era mais fácil ignorá-los. Mas não podiam ser ignorados por quem olhava pela janela do trem e via nas estações a sombra silenciosa desses viajantes sem destino. Eles estavam ali, como fantasmas do que o país se tornara, como aviso vivo de que, por trás da bandeira e do hino, havia um exército de derrotados que apenas queria seguir em frente, mesmo sem saber para onde. Enquanto os vagões levavam multidões desesperadas pelas cidades do norte, nas zonas rurais do sul dos Estados Unidos, o silêncio era outro tipo de grito. Nas plantações de algodão, nas fazendas de trigo, nos campos de tabaco, o tempo parecia ter congelado, mas a fome se multiplicava. A mecanização que deveria garantir produtividade só beneficiava os donos da terra. O pequeno agricultor, o meeiro, o trabalhador braçal negro e branco, todos assistiam sua subsistência derreter no mesmo ritmo em que os preços das commodities desabavam. 1 quilo de algodão valia menos do que o saco que o carregava. Um dia inteiro de colheita não garantia mais que algumas moedas. E essas moedas já não compravam quase nada. O sistema de meeiros era uma armadilha secular que prendia milhares de famílias em uma espiral de dívidas. Trabalhavam nas terras dos outros, entregavam a maior parte da colheita como pagamento pelo uso da terra e dos insumos, e o que sobrava mal dava para alimentar a família. Quando a crise atingiu o setor agrícola, os donos das terras simplesmente abandonaram os contratos ou expulsaram os trabalhadores. O resultado foi o surgimento de uma massa rural itinerante, faminta, esquecida pelos jornais e pelas autoridades. Eles não apareciam nas filas das cidades, nem nos vagões dos obos. Estavam longe demais para serem notados, mas próximos o suficiente para manter viva a ilusão de que o campo ainda produzia. No sul, o racismo estrutural se aprofundou com a crise. Trabalhadores negros eram os primeiros a perder tudo e os últimos a serem atendidos por qualquer forma de ajuda. Muitos dos que buscavam abrigo ou socorro eram recebidos com violência. Igrejas segregacionistas, com suas promessas de salvação, vendiam a ideia de que o sofrimento era um castigo divino. O medo de represálias mantinha o silêncio das vítimas, mas nem todos se calavam.
Nas noites abafadas das plantações, surgiam cânticos que misturavam dor e resistência. Vozes cansadas entoavam versos que falavam de liberdade, de um amanhã que talvez nunca chegasse. Era a memória coletiva resistindo à aniquilação social. Para muitos, restava apenas seguir rumo ao oeste, na esperança de que a Califórnia, com seus laranjais e vinhedos, oferecesse alguma oportunidade. Mas ao chegarem lá, descobriam um novo tipo de miséria. Acampavam em barracos montados nas margens das estradas. Ofereciam sua força de trabalho por centavos. Viviam sob o constante risco de serem expulsos pelas autoridades locais. Eram chamados de Okies, referência aos milhares que vinham de Oklahoma, mas o termo logo englobaria todos os migrantes rurais famintos. Eles carregavam nas mãos calejadas o peso de uma América que preferia esquecer suas raízes. O trabalho no campo não parou. A fome também não. Crianças pequenas carregavam sacos maiores que seus corpos. Mulheres davam à luz entre um turno e outro. Homens morriam sem ter nunca conhecido outra vida além da plantação. As cooperativas tentavam intermediar algum socorro, mas sem infraestrutura, sem apoio político, sem visibilidade, tudo era feito à base de improviso. A terra, que antes alimentava, agora sugava os corpos. Não havia recompensa, apenas exaustão. No entanto, a resistência crescia como erva daninha. Sindicatos clandestinos surgiam em pequenas reuniões noturnas. Trabalhadores começavam a questionar contratos, a exigir o mínimo de dignidade. Muitos desses movimentos foram sufocados com violência. Outros sobreviveram, criando laços que se tornariam fundamentais anos depois, com o New Deal e as reformas trabalhistas. Mas naquele momento, eram apenas sementes jogadas em terra seca, regadas com suor e esperança. A vida no campo durante a Grande Depressão foi marcada não apenas pela pobreza extrema, mas pelo isolamento absoluto. Longe dos centros de decisão, fora das páginas dos jornais, invisíveis nas estatísticas. E mesmo assim, eram eles que continuavam alimentando a nação, mesmo que à própria custa. A crise não começou ali, mas foi ali que mostrou sua face mais cruel. O campo era o espelho rachado de uma economia que só enxergava o lucro, nunca o trabalhador. E cada rachadura expunha mais do que a fome. Revelava a estrutura podre de um sistema que permitia que quem produzia tudo não tivesse sequer o que comer. Enquanto o trabalho desaparecia e as filas cresciam, um fenômeno sombrio começou a se espalhar pelas cidades americanas. Os concursos de resistência, também conhecidos como maratonas de dança. O nome era quase uma farsa. Não havia glamour, nem competição justa. Era miséria disfarçada de entretenimento. Homens e mulheres, muitas vezes casais, subiam ao palco para dançar por dias, semanas, até meses, não pela glória, mas pelo prêmio em dinheiro que podia garantir uma refeição ou o pagamento de um aluguel atrasado. Em muitos casos, era simplesmente a única maneira de ter um teto e comida, já que os participantes recebiam refeições básicas e dormiam em intervalos curtos no próprio local da competição. Esses eventos aconteciam em ginásios, salões de baile e até armazéns improvisados, transformando o sofrimento humano em espetáculo. O público pagava ingressos para assistir corpos exaustos tropeçando no palco, olhos vidrados, pés arrastando, colapsos ao vivo. A fome se tornava um show. A resistência física, ou a lenta deterioração dela, era o enredo principal. Para o público, era uma forma de esquecer os próprios problemas. Para os organizadores, lucro fácil. Para os dançarinos, uma roleta russa contra o desespero. Alguns desmaiavam, outros enlouqueciam, muitos eram carregados nos braços por colegas que se recusavam a abandonar a competição. Os participantes eram vigiados por árbitros rígidos. Dormir era proibido. Regras definidas estipulavam pausas mínimas para descanso e higiene. À medida que os dias avançavam, os corpos entravam em colapso. Músculos endureciam,
olhos se apagavam, e ainda assim, a música não parava. A banda tocava, mesmo que só restassem 3 ou 4 casais tentando manter-se de pé. Eram ritmos acelerados, depois lentos, depois novamente rápidos, num ciclo cruel que parecia zombar do estado dos corpos no palco. Cada passo se tornava uma batalha contra a gravidade. Cada segundo, um teste de sobrevivência. Mas o mais cruel era a lógica invertida que sustentava tudo aquilo. A sociedade falhara em garantir o básico, e agora convertia o desespero em entretenimento. Era como se dissesse: se você aguenta sofrer o bastante, talvez ganhe algo. Uma metáfora brutal para a própria Grande Depressão, onde quem resistisse mais à fome, à vergonha, ao cansaço, poderia ter uma chance. Só que uma chance nunca era garantida. E os prêmios prometidos muitas vezes vinham com taxas, descontos, promessas quebradas. Muitos saíam da maratona em pior estado do que quando entraram. Essas maratonas também se tornaram microcosmos da sociedade americana. Havia casais negros barrados na porta, ou então aceitos apenas para atrair atenção, mas sem chance real de vitória. Havia mulheres jovens vistas como atrações, por olhares lascivos da plateia, sexualizadas enquanto mal conseguiam se manter em pé. Havia idosos tentando provar que ainda podiam trabalhar. Adolescentes fugidos de casa em busca de um destino menos cruel que os trilhos dos ovos. E havia também os que, mesmo exaustos, encontravam no palco o único lugar onde ainda eram vistos, onde ainda existiam. As maratonas de dança se tornaram um sintoma cultural da crise. Filmes, reportagens, peças e até canções surgiram inspirados nesse universo. Mas poucas vezes a representação deu conta do horror real. Não era dança, era agonia coreografada. Uma sociedade inteira observando a dor alheia como quem assiste a um jogo. A miséria, além de vivida, era explorada, espetacularizada e comercializada. É difícil imaginar hoje o que passava pela cabeça de quem assistia a essas maratonas. Talvez um alívio por não estar no palco. Talvez uma identificação dolorosa com cada tropeço. Mas uma coisa era certa. Ali, diante de todos, a Grande Depressão escancarava sua face mais cruel. A de uma época em que o sofrimento coletivo era tão grande que até a dor virou entretenimento. E o silêncio da plateia, quando os corpos finalmente tombavam, dizia mais sobre aquele tempo do que qualquer manchete de jornal. A imagem do pai provedor, que levantava cedo e voltava suado do trabalho, sustentava a base simbólica da família americana no início do século XX. Mas a Grande Depressão explodiu essa ideia em milhares de pedaços. De repente, milhões de homens perderam o que para muitos era a própria definição de sua identidade: o emprego, o salário, a utilidade, o respeito dentro de casa, o sustento da família. Sem isso, muitos se tornaram apenas a sombra de quem eram. Homens formados para liderar, proteger, prover, agora mendigavam comida, buscavam bicos humilhantes ou simplesmente sumiam. Foi nessa ruptura silenciosa que a masculinidade americana começou a se desfazer. O pai que antes era o eixo da casa passou a ser visto com pena ou raiva. Filhos o observavam impotente diante da escassez. Mães, muitas vezes, assumiram a dianteira prática do lar, equilibrando o pouco que restava para manter os filhos alimentados. Esse rearranjo familiar abalou as estruturas tradicionais, mas não por escolha. Era pela sobrevivência. Muitos lares passaram a funcionar no improviso, onde o papel de cada um mudava de acordo com o que havia na mesa naquele dia. A autoridade do pai, que outrora vinha do bolso, agora era desafiada pelo vazio. Essa crise de identidade não foi apenas individual, mas coletiva. O desemprego atingiu mais de 25% da população ativa. Homens experientes, com anos de ofício, agora eram ignorados nas filas de contratação. Jovens que sonhavam com o primeiro emprego viam portas se fecharem antes mesmo de baterem. Homens de meia idade,
com famílias grandes, eram os que mais sofriam. E muitos desses, incapazes de lidar com a sensação de fracasso, se entregaram ao alcoolismo, ao isolamento ou ao desaparecimento completo. Centenas de milhares simplesmente foram embora de casa, sem aviso. Preferiam sumir a encarar os olhos dos filhos. As autoridades e a imprensa da época pouco falavam disso. O foco estava nos números, nos bancos, nas bolsas, nos grandes movimentos econômicos. A dor masculina era tratada como fraqueza. Buscar ajuda era vergonha. Chorar era sinal de fracasso. Não existia espaço para admitir que aquele homem que antes segurava o lar, agora precisava ser amparado. Essa ausência de discurso só ampliou o abismo. O silêncio virava depressão. A depressão virava agressividade. A agressividade virava abandono. Ao mesmo tempo, surgia uma nova geração de meninos e meninas que cresciam sem herança material ou simbólica. Crianças viam seus pais como figuras instáveis, derrotadas ou ausentes. Muitas começaram a trabalhar cedo, não como rebeldia, mas por urgência. Aos 10, 12 anos, já vendiam jornais, engraxavam sapatos, lavavam pratos. Cresciam mais rápido do que deveriam. Aprendiam sem escolha que o mundo era cruel, que os adultos podiam cair e que ninguém os protegeria. A infância se tornou luxo, a adolescência, uma invenção distante. Mas nem todos os homens cederam. Alguns canalizaram a dor em ação política, entraram para sindicatos, se engajaram em protestos, organizaram cozinhas comunitárias, brigaram por reformas. Outros encontraram na religiosidade, na arte, na escrita ou na resistência silenciosa da rotina uma forma de manter a dignidade. Não havia um único caminho. Havia muitos, todos dolorosos, mas todos marcados por uma certeza. Algo essencial havia se perdido. E reconstruir aquilo não seria fácil. A Grande Depressão destruiu fábricas, fazendas, bancos, mas o estrago mais duradouro talvez tenha sido invisível. O colapso psicológico e simbólico da figura masculina tradicional. O pai da década de 30 saiu menor do que entrou. Não por fraqueza, mas por ter sido jogado em um mundo que já não oferecia lugar para ele. E no meio desse vácuo, novas formas de ser homem começariam, lentamente, a surgir. Moldadas não pela força, mas pela dor. Não pela autoridade, mas pela ausência. Uma reconstrução lenta, silenciosa e, muitas vezes, solitária. A quebra da Bolsa de Nova York em 1929 parecia, à primeira vista, um drama distante para o Brasil agrário, exportador de café, ainda tentando consolidar sua identidade republicana. Mas a tempestade financeira não respeitou fronteiras. A derrocada dos Estados Unidos rapidamente se tornou uma maré negra que se espalhou por todo o globo. E quando chegou ao Brasil, fez desmoronar muito mais do que a balança comercial. O país descobriu da forma mais brutal possível que sua economia estava amarrada a uma corda que se partia do outro lado do oceano. E que, quando a locomotiva global descarrilava, os vagões periféricos capotavam sem piedade. O café, principal produto de exportação brasileira, virou peso morto. Os estoques se acumularam, os preços despencaram e milhares de sacas foram queimadas, literalmente queimadas, numa tentativa desesperada de sustentar artificialmente os preços. O governo de Getúlio Vargas, que assumiu em 1930 após a Revolução, precisou lidar com uma equação trágica. Milhões de pessoas desempregadas no campo, fome crescendo nas cidades e uma elite rural em pânico, sem saber como manter seus privilégios em meio ao colapso global. Essa crise coincidiu com um momento de transição política no Brasil. A velha república estava sendo enterrada e, em seu lugar, surgia uma nova estrutura de poder, centralizadora, nacionalista, industrializante. A crise foi, ao mesmo tempo, tragédia e oportunidade. Vargas, com um discurso de modernização, usou o colapso mundial como argumento para romper com a dependência do capital estrangeiro
e dar início a um processo lento, e muitas vezes contraditório, de industrialização forçada. O Estado passava a ser o novo motor da economia, com braços que iam das fábricas de tecidos até as escolas técnicas. Mas não havia plano de salvação imediato para os que passavam fome. Nas ruas das cidades, a pobreza se multiplicava. As greves se intensificaram. Os migrantes do Nordeste, fugindo da seca e do desemprego, chegavam às capitais em busca de qualquer trabalho e encontravam miséria. A desigualdade explodia. Nas periferias urbanas, os barracos cresciam em número e em desespero. No campo, a exploração ganhava contornos ainda mais cruéis. A crise global aprofundava os abismos internos. Culturalmente, o Brasil respondia com ambivalência. O rádio se tornava o principal meio de comunicação, misturando escapismo com propaganda política. A música popular, com nomes como Noel Rosa e Lamartine Babo, cantava a boemia e o drama do cotidiano, enquanto o governo tentava construir uma imagem de progresso e unidade. Mas a realidade era feita de racionamento, improviso, informalidade. A economia informal se expandia como única alternativa para quem não se enquadrava nos projetos industriais do novo Estado. Nos jornais, o discurso oscilava entre o pânico e a fé no futuro. Havia reportagens sobre o avanço da crise em Wall Street, ao lado de editoriais exaltando o papel civilizador do governo Vargas. Era como se o país dançasse à beira do abismo, tentando manter a postura enquanto o chão cedia sob os pés. Para muitos, a Grande Depressão foi o estopim de um Brasil que se redescobria à força, tentando deixar de ser colônia econômica para virar nação industrializada. Para outros, foi só mais uma camada de sofrimento sobre um cotidiano já marcado pela escassez. A crise de 1929, então, não apenas atravessou o Atlântico, ela se enraizou no Brasil com a força de um furacão silencioso. Mudou a política, a economia, a cultura, a forma como o povo via o futuro. E, talvez mais importante, mostrou que o país precisava encontrar sua própria bússola se quisesse resistir à próxima tempestade global. Uma lição que ressoa até hoje, em cada oscilação da bolsa, em cada desemprego em massa, em cada promessa de independência econômica que se desfaz ao primeiro sopro do capital internacional. Enquanto os jornais estampavam homens pulando de prédios, fábricas fechando e colheitas sendo enterradas, uma outra história acontecia em silêncio. Dentro de casa, nas filas de pão, nas decisões invisíveis que mantinham famílias respirando. A história das mulheres durante a Grande Depressão foi feita de sacrifícios que não entraram nas manchetes, mas sustentaram o mundo em ruínas. Elas não perderam empregos em Wall Street, mas perderam noites de sono tentando fazer um único pão alimentar 4 filhos. Não faliram como os barões da indústria, mas muitas faliram emocionalmente, sufocadas pela pressão de manter a dignidade num tempo em que até a água era racionada. Com os maridos desempregados, muitas mulheres se tornaram o pilar do lar. Vendiam comida de porta em porta, costuravam para fora, lavavam roupa alheia, trocavam favores por comida, faziam o impossível com o que não havia. E mesmo assim, eram vistas como improvisadas, como se estivessem apenas cobrindo um buraco temporário na função masculina. Mas não era temporário, era sobrevivência. Muitas delas nunca mais deixaram de trabalhar, mesmo quando a economia se recuperou. A Grande Depressão inseriu milhões de mulheres no mercado informal, não por libertação, mas por desespero. E a sociedade jamais reconheceu isso como revolução. A dor, porém, não era apenas prática. Era moral, emocional, psíquica. Era a vergonha de não ter o que dar ao filho, o medo de ver a filha desnutrida, a culpa por não conseguir manter a esperança viva dentro de casa. Era ver o marido afundar em silêncio e ainda ter que confortá-lo. Era esconder o próprio sofrimento para não desestabilizar ainda mais a família.
Muitas mulheres seguraram o lar com as próprias mãos, enquanto o mundo desmoronava sobre suas costas. Sem aplausos, sem manchetes, sem resgate. E mesmo assim, resistiram. Com criatividade, com força bruta, com uma fé que parecia sobrenatural. Reutilizavam até o último botão. Criavam brinquedos com latas velhas. Improvisavam escolas dentro de casa. Faziam sopa de pedra se fosse preciso. Não havia espaço para drama. Havia o agora, o hoje. O que comer neste exato momento. E depois, amanhã, recomeçar tudo outra vez. A pressão para manter as aparências também pesava. Em comunidades pequenas, uma mulher ser vista como desleixada era quase uma condenação social. Então, mesmo sem ter dinheiro para sabonete, muitas lavavam as roupas com sabão feito em casa, costuravam vestidos de sacos de farinha, penteavam os filhos com dedos molhados para que parecessem minimamente cuidados. A dignidade era um campo de batalha onde a estética tinha peso político. Ser pobre era uma coisa, ser suja, outra bem diferente. Nos centros urbanos crescia o número de mulheres em ocupações antes vistas como masculinas. Dirigiam ônibus, limpavam fábricas, cuidavam da segurança dos armazéns. E mesmo assim ganhavam menos. Muitas vezes, metade do salário de um homem. Havia quem questionasse por que elas estavam ali, roubando vagas que deveriam ser dos homens, mas quem questionava jamais oferecia comida. Elas não tinham tempo para debates. Tinham contas a pagar, filhos a alimentar, casas a manter. E havia também as mães solo, viúvas da guerra, abandonadas pelos maridos que fugiram da responsabilidade ou que simplesmente desapareceram em busca de trabalho. Essas mulheres não tinham rede de apoio, nem programas sociais, nem voz. Apenas a força de não poder cair. Porque se elas caíssem, não havia ninguém para segurar seus filhos. Essas foram as heroínas invisíveis da Grande Depressão. Mulheres que sangraram em silêncio para que o mundo não desabasse completamente. A história não gravou seus nomes, mas gravou seus feitos nas gerações seguintes. Foram elas que ensinaram a resiliência como legado, que passaram adiante o valor da economia doméstica, da solidariedade entre vizinhos, da força silenciosa. O mundo moderno que emergiu depois da crise carrega o DNA dessas mulheres, mesmo que não saiba disso, mesmo que nunca as tenha agradecido. Durante a Grande Depressão, infância virou sinônimo de urgência. Crescer deixou de ser um direito tranquilo e passou a ser uma corrida contra o tempo, contra a fome, contra a desesperança que se infiltrava nas famílias como mofo em parede esquecida. As crianças dos anos 30 não brincavam de faz de conta. Viviam na pele um realismo cru, em que cada dia era uma disputa para continuar respirando. Eram os menores de idade com as maiores responsabilidades, que cedo demais entenderam o que era ausência, perda, medo. E carregaram isso por toda a vida. Muitas dessas crianças passaram a infância trocando lápis por enxadas, cadernos por baldes, bonecas por caixotes. O trabalho infantil explodiu. Não como uma escolha, mas como necessidade. Em zonas rurais, meninos e meninas passavam o dia inteiro nos campos tentando resgatar migalhas de colheitas que já não davam lucro. Nas cidades, circulavam por feiras, pediam esmolas nas portas de lojas, vendiam jornais, engraxavam sapatos. A infância virou mercadoria, e ninguém se incomodava muito. Era a ordem do tempo. Outras crianças, menos visíveis, estavam dentro de casa cuidando de irmãos menores, enquanto os pais saíam para tentar algum sustento. Tornaram-se pequenos adultos, treinados na ansiedade e na culpa. Sabiam cozinhar com restos, varrer chão de terra batida, improvisar camas com papelão. Eram crianças com olhos sérios, daqueles que viram demais para alguém que mal aprendeu a escrever o próprio nome. Cresceram rápido, mas com cicatrizes que o tempo jamais apagou. A escola para muitos era um luxo. Em várias regiões,
As famílias não viam sentido em manter os filhos estudando quando havia um estômago para alimentar. Professores davam aula para salas vazias ou para alunos com olhares dispersos, estômagos roncando, pés descalços e cadernos reutilizados até o último espaço. Alguns, por outro lado, viam na escola um abrigo, não pelo conhecimento, mas pela merenda. Era ali que muitos tinham sua única refeição do dia. O saber vinha depois, se sobrasse energia. O psicológico infantil foi igualmente devastado. Era comum crianças desenvolverem tiques nervosos, mutismo seletivo, medos noturnos, episódios de desmaio por inanição. Mas não havia nome para isso. Não havia psicólogo na esquina. O trauma era tratado com silêncio, reza ou castigo. A infância era dura, e ponto. Em muitas famílias, os pequenos eram proibidos de chorar. Não temos tempo para drama. Esse sufocamento emocional moldou gerações marcadas pela rigidez e pelo distanciamento afetivo. Mas nem tudo foi dor. Houve também resistência infantil. Nas vielas, surgiam jogos improvisados com tampas de garrafa, corridas com latas amarradas nos pés, peças de teatro com panos velhos. A imaginação, mesmo sob escombros, ainda florescia. Era nesse universo paralelo, criado por crianças resilientes, que o luto se transformava em brincadeira, que o medo virava jogo, que o abandono era aliviado com gargalhadas inesperadas. A infância não morreu. Apenas se escondeu, disfarçada de sobrevivência. Muitos adultos que cresceram nesse período contaram décadas depois que tudo o que conquistaram se devia àquela infância forjada na escassez. Mas quase nunca sem rancor. Sentiam que lhes roubaram algo que nunca poderia ser devolvido: o direito de ser criança. Por isso, em muitos lares pós-crise, pais que haviam passado por essa infância brutal tentaram dar aos filhos o oposto: uma infância leve, cheia de brinquedos, de exageros até. Era a compensação possível, mesmo que inconsciente. As crianças da Grande Depressão cresceram, é claro. Tornaram-se operários, donas de casa, líderes sindicais, pequenos empresários. Mas algo nelas nunca saiu dos anos 30. Carregaram a desconfiança, o medo do desemprego, o hábito de guardar tudo, até mesmo objetos quebrados. Foram moldadas não pelo que viveram, mas pelo que não tiveram. E construíram uma ética silenciosa, de economia radical, de gratidão amarga, de afeto camuflado em atitudes práticas. Olhar para essas crianças é entender que uma crise não destrói apenas a economia. Ela fere a alma coletiva. Ela marca a base da sociedade com traumas que ecoam por décadas. E se não houver memória, corre-se o risco de repetir o ciclo, obrigando novas infâncias a crescerem às pressas dentro do mesmo desamparo. Quando tudo desaba, o invisível ganha força. Durante a Grande Depressão, a fé deixou de ser apenas um espaço de devoção e passou a ser uma espécie de refúgio psicológico, um grito silencioso por sentido onde só havia caos. Os templos lotaram não porque o povo estava mais religioso, mas porque não havia mais nada. Quando o pão falta, a oração vira ceia. Quando o futuro desaparece, o sagrado vira bengala para a alma. E foi assim que a fé se transformou, ao mesmo tempo, em esperança, consolo e também em negócio. Igrejas tradicionais viram crescer seus cultos em silêncio, oferecendo conforto aos desamparados. Missas, cultos, novenas, terços e pregações tornaram-se rotinas sagradas em cidades esvaziadas pela crise. O altar passou a ser o único lugar onde o sofrimento encontrava linguagem. Padres, pastores e líderes espirituais, em muitos casos, foram os únicos a visitar casas abandonadas, a ouvir viúvas da miséria, a acolher órfãos vivos de pais emocionalmente ausentes. A fé se tornou cuidado, presença, gesto, mas também se tornou palco de manipulação. Foi nessa mesma época que surgiram os chamados profetas da crise, pregadores carismáticos que prometiam salvação
em troca de doações simbólicas ou fidelidade absoluta. A dor alheia virou combustível para o surgimento de seitas, igrejas improvisadas, movimentos religiosos emergentes. Prometiam bênçãos em troca de moedas, milagres em troca de fidelidade, cura para o desemprego, redenção para a fome. Eram figuras que sabiam como tocar o desespero e transformá-lo em fé vendável. Para muitos, funcionava, mesmo que fosse por um dia. Mesmo que fosse ilusão. Um pouco de esperança, mesmo falsa, valia mais que qualquer cédula furada. As rádios também impulsionaram essa nova onda religiosa. Pregações ao vivo, músicas de louvor, leituras bíblicas. Tudo isso se infiltrava nos lares como se fosse parte da mobília. Enquanto a geladeira estava vazia, o rádio era cheio de promessas. E era isso que mantinha algumas famílias de pé. Para uma mãe sem comida, ouvir que Deus proverá era melhor do que chorar na frente dos filhos. A fé se adaptou ao desespero. Se fez simples, acessível, emocional. Em zonas rurais, a religiosidade popular floresceu ainda mais. Romarias, peregrinações, festas de santos com restos de comida, danças para pedir chuva, rituais improvisados para expulsar a seca. O sofrimento coletivo gerou misticismo. Era como se o céu estivesse de costas e o povo tentasse, desesperadamente, chamá-lo de volta. Nessa tentativa, santos esquecidos foram reativados, crenças antigas voltaram à tona, velas acesas se multiplicaram como resistência silenciosa. Mas a fé também dividiu. Muitos se revoltaram com Deus. Sentiram-se traídos. Questionaram onde estava a justiça divina diante de tanto sofrimento. A culpa, nesses casos, recaía sobre os próprios fiéis. Líderes diziam que a crise era castigo, purificação, teste de humildade. E os pobres engoliam mais esse peso. Carregavam cruzes visíveis e invisíveis, sem espaço para contestar. Afinal, questionar era pecado. Duvidar era falta de fé. Em meio a isso, surgiram também movimentos sociais de inspiração religiosa. Pregadores que não só prometiam o céu, mas também exigiam justiça na terra. Pequenos grupos que uniam espiritualidade com denúncia. Eram vozes dissonantes que diziam: Deus não quer seu sofrimento, quer sua dignidade. Muitos desses foram perseguidos, mas plantaram sementes, ideias que germinariam em décadas futuras, em movimentos civis e organizações de base. A fé na Grande Depressão não foi neutra. Ela foi escudo e espada. Foi consolo e cobrança. Foi anestesia e impulso. Foi silêncio cúmplice e grito de revolta. Foi um espelho da própria sociedade, fragmentada, vulnerável, em busca de um chão para pisar quando todos os outros ruíram. E mesmo depois que a economia começou a respirar, a fé permaneceu. Não como era antes, mas transformada, mais desconfiada, mais popular, mais moldada pela dor. Olhar para esse capítulo é entender que a religião não é apenas crença. É também estrutura de sobrevivência. É abraço, é regra, é ilusão e é farol. E que em tempos de crise, ela não desaparece. Ela se adapta. Às vezes cura, às vezes sangra, mas nunca, nunca passa despercebida. Na década de 30, o dinheiro perdeu seu poder de comando. As cédulas continuavam existindo, mas não mandavam mais em nada. Milhões de pessoas descobriram que, mesmo com as mãos cheias de notas, não conseguiam comprar absolutamente nada. O valor impresso em papel virou símbolo do absurdo. Números sem serventia, promessas que já não convenciam, uma ilusão que se desfez junto com os bancos, as bolsas, os empregos e as esperanças. E quando o dinheiro morre, outro sistema precisa nascer, por mais rudimentar, injusto ou improvisado que seja. Assim renasceu a troca. Em comunidades urbanas e rurais,
trocas voltaram a ocupar o centro das relações econômicas, como se o mundo tivesse sido jogado de volta para o século XIX. Um par de sapatos em troca de 2 sacos de arroz. Um corte de cabelo em troca de uma dúzia de ovos. Serviços por comida. Tempo por abrigo. Trabalho por um prato de sopa. O valor deixou de ser medido em cifras e passou a ser contado em necessidade. O que você tem? O que eu preciso? Quanto isso vale, não em dinheiro, mas em urgência? Famílias inteiras criaram redes de sobrevivência baseadas em escambo. Vizinhos se ajudavam não por solidariedade, mas por instinto coletivo. Ferreiros, padeiros, costureiras, mecânicos, todos passaram a prestar serviços em troca de mantimentos ou favores. Muitas casas se tornaram pequenos centros de produção artesanal. Mulheres faziam pães, marmitas, roupas, sabões. Homens consertavam utensílios, cuidavam de plantações alheias, lavavam quintais. O lar virou microempresa e, muitas vezes, a moeda de troca era o próprio tempo de vida. O colapso do sistema financeiro não destruiu apenas as contas bancárias. Ele destruiu a confiança. Bancos fecharam da noite para o dia, levando economias inteiras com eles. Pessoas que haviam guardado dinheiro durante anos acordaram sem nada. Nem explicação, nem devolução. O papel moeda perdeu sua autoridade. O ouro, guardado por poucos, passou a circular como o último reduto de valor. Mas era inacessível. O pobre não tinha ouro, tinha filhos. E fome, e vergonha de pedir. Esse desespero gerou uma criatividade forçada. Moedas locais foram criadas em alguns vilarejos. Papéis improvisados com selos de comerciantes locais começaram a circular como vale-compras. Igrejas emitiram vales de comida. Cooperativas populares nasceram para distribuir recursos de forma comunitária. Tudo sem Estado, sem regulação, sem planejamento. Era a economia da urgência, do improviso, do agora. Nesse cenário, a figura do atravessador e do agiota também se fortaleceu. Quem tinha algo de valor, multiplicava esse poder explorando a vulnerabilidade alheia. Alimentos eram vendidos por preços abusivos. Serviços eram cobrados com juros desumanos. Gente que nada produzia, mas muito lucrava, apareceu em cada esquina. Eram os novos senhores feudais da miséria. E ninguém conseguia enfrentá-los. Porque quando se tem fome, o orgulho é a primeira coisa que se vende. A infância sentiu esse novo sistema como uma herança maldita. Crianças aprenderam cedo que as coisas não têm valor fixo. Um brinquedo não vale mais do que um pão. Um lápis pode ser trocado por um penteado. Um abraço pode custar um cobertor. A lógica de mercado virou caos, e o caos virou regra. Isso moldou a visão de mundo de toda uma geração. Criou adultos que jamais confiaram em bancos, que sempre guardaram dinheiro embaixo do colchão, que sempre acreditaram que tudo pode desmoronar a qualquer momento. O comércio formal entrou em colapso. Pequenos negócios fecharam, grandes lojas faliram. Algumas tentaram resistir criando suas próprias moedas internas. Outras aceitaram pagamento em produtos. Era possível, por exemplo, comprar uma blusa com um saco de farinha, ou um par de meias com 1 quilo de açúcar. A vitrine virou balcão de barganha. E o cliente, um suplicante tentando provar que ainda podia pagar por algo. Esse período ensinou ao mundo uma lição brutal. O dinheiro só tem valor quando todos acreditam nele. Quando a confiança desaparece, ele é só tinta em papel. E é nesse vácuo de valor que os humanos mostram sua pior e sua melhor face. Alguns exploram, outros dividem. Alguns roubam, outros cuidam. Mas todos, sem exceção, aprendem que riqueza, no fim, é o que alimenta, aquece e acolhe. O resto é ficção contábil. A Grande Depressão não respeitou o passaporte. O que começou como uma tragédia americana em Wall Street logo cruzou oceanos, florestas, serras e rios,
até encontrar solo fértil no Brasil. Um solo coberto de plantações de café, monoculturas frágeis, uma elite rural engessada no século anterior e um povo que já vivia em estado permanente de escassez. Quando o mundo parou de comprar, o Brasil, que dependia quase que exclusivamente de vender, afundou junto. Não houve aviso prévio. Não houve tempo de adaptação. Só o colapso. O café era a base da economia brasileira, representando mais da metade das exportações nacionais. Era o orgulho da oligarquia paulista, o símbolo da ordem agroexportadora, o combustível da política do café com leite. Mas bastou o mundo deixar de consumir para que o império cafeeiro desmoronasse. Milhões de sacas apodreceram nos portos, foram queimadas em fogueiras absurdas ou enterradas para sustentar artificialmente os preços. Imagine ver comida virando cinza enquanto o povo passava fome. Era uma cena que misturava irracionalidade econômica com perversidade social. O governo brasileiro, sem ferramentas modernas de intervenção, tentou segurar a tempestade com ações simbólicas e desesperadas. Queimava café para proteger preço, criava impostos para tentar equilibrar as contas e pressionava o trabalhador a aceitar a miséria como normalidade. O trabalhador urbano viu o salário encolher, o desemprego crescer e a inflação corroer o pouco que lhe restava. Já os camponeses, habituados à penúria, apenas viram sua miséria ser legitimada como parte da crise internacional. A crise revelou também as fragilidades do modelo industrial nascente no país. A indústria brasileira ainda engatinhava e dependia da importação de máquinas, insumos e tecnologia. Com a queda no comércio internacional, esse setor se viu sufocado, ao mesmo tempo em que a falta de produtos estrangeiros abria espaço para uma substituição de importações. Foi um paradoxo. A tragédia global gerou as primeiras sementes da industrialização brasileira, não por visão estratégica, mas por sobrevivência. E foi nesse cenário conturbado que Getúlio Vargas ascendeu ao poder. A crise foi o pano de fundo perfeito para a ruptura da República Velha. A insatisfação popular, a falência das elites tradicionais, a urgência por um novo modelo político, tudo convergiu para abrir espaço a um novo discurso. Vargas chegou prometendo renovação, estabilidade e proteção ao trabalhador. E mesmo que muitos de seus gestos iniciais tenham sido simbólicos, ele representava algo novo. O Estado como agente de transformação, não apenas de controle. A cultura política brasileira também se transformou. Surgiram os primeiros sindicatos mais organizados, movimentos sociais começaram a ganhar força, e o discurso de direitos começou a se infiltrar nos jornais, nas fábricas, nas universidades. Ainda era tímido, ainda era frágil, mas estava ali. A crise plantou dúvidas nas certezas da ordem oligárquica. E quando o povo começa a duvidar, o poder treme. No campo simbólico, a crise moldou o imaginário do brasileiro sobre o capitalismo internacional. Passou-se a olhar com desconfiança o modelo americano, antes idealizado. A ideia de que os Iranem Quaneio eram um farol de estabilidade se desfez. O colapso da maior economia do mundo gerou uma sensação de que ninguém estava seguro. E isso ajudou a abrir brechas para discursos nacionalistas, trabalhistas e até autoritários. O medo gera controle. E o controle se vende bem quando tudo parece à beira do abismo. A Grande Depressão não apenas atingiu o Brasil. Ela expôs nossas vísceras. Mostrou que a dependência externa era uma armadilha, que a concentração de renda, de terra, de poder, era uma bomba relógio, que o povo, mesmo acostumado à fome, tinha um limite, e que diante do desespero, qualquer promessa de ordem, pão e trabalho, poderia parecer salvação. Enquanto o mundo desmoronava em desespero e as filas de desempregados se alongavam como serpentes silenciosas nas ruas, a cultura encontrou uma brecha por onde entrar. Não para salvar ninguém, mas para anestesiar, para dar sentido, alívio ou esquecimento. Na década de 30, o entretenimento virou sobrevivência emocional.
Quando não se podia comprar carne, comprava-se ilusão. Quando não se tinha teto, buscava-se consolo nas ondas do rádio. Quando o trabalho sumia, o sonho ganhava palco. O riso, o drama, a música e a fantasia tornaram-se escudos contra o colapso. E o povo, mesmo esfarrapado, correu para as cadeiras duras dos cinemas e as ondas invisíveis do rádio, como quem corre para um porto em meio ao naufrágio. No Brasil, o rádio se tornou o novo altar doméstico. Estava presente nos lares mais simples, mesmo que para isso fosse preciso vender móveis, dividir custos entre vizinhos ou improvisar antenas com cabos de varal. Era mais do que um aparelho, era uma companhia. As vozes que ecoavam do rádio construíam uma realidade paralela onde havia música, humor, histórias e esperança. O rádio informava, mas sobretudo fazia esquecer. O Brasil rural e o urbano se encontraram nas radionovelas, nos programas de auditório, nos sambas transmitidos ao vivo. Era a democracia da imaginação. As músicas populares ganhavam força como narrativas de resistência e resiliência. Cartola, Noel Rosa, Carmen Miranda, Ari Barroso, entre outros, deram voz a um Brasil que doía, mas dançava. O samba se tornou um alicerce da identidade nacional, e sua cadência servia tanto para embalar a tristeza quanto para zombar dela. As letras, muitas vezes melancólicas ou ácidas, refletiam a pobreza, o amor perdido, a desigualdade, a esperança minguada. Cantar era uma forma de não se calar diante da opressão cotidiana. O cinema, por sua vez, oferecia um tipo diferente de alívio: a fuga total. As salas escuras se tornaram templos da fantasia. Lá dentro, ninguém era pobre, ninguém estava com fome. Ninguém precisava de dinheiro. Eram 2 horas de esquecimento em um mundo de luz, movimento e glamour. Os filmes de Hollywood chegavam com seus sorrisos brancos, vestidos cintilantes, finais felizes e trilhas que embalavam corações destruídos. Fred Astaire dançava como se a gravidade não existisse. Chaplin chorava e ria com a mesma força. A plateia, por um momento, deixava de ser miserável. Passava a ser espectadora de outra realidade. Mas não foi só o estrangeiro que ganhou espaço. O cinema nacional também começou a emergir como força criativa, principalmente com as chanchadas e os primeiros experimentos do cinema falado. A Companhia Cinematográfica Atlântida ainda era sonho, mas as bases estavam sendo colocadas. Os estúdios improvisados nasciam em fundos de quintal, com recursos limitados e muito improviso. As histórias eram simples, mas tocavam o público. Não era preciso efeitos especiais. Bastava refletir o cotidiano com leveza e humor. Esse fenômeno cultural não foi apenas entretenimento. Ele cumpriu uma função social. Em tempos de fome, desemprego e instabilidade, manter a sanidade virou desafio coletivo. A cultura ajudava o povo a não enlouquecer. A arte servia como catarse, como válvula de escape, como ferramenta de identidade. Quando o Estado falhava, quando o mercado caía, a cultura estendia a mão invisível da humanidade. O escapismo não era alienação, era autodefesa. As pessoas sabiam que, ao fim da música, o mundo real ainda estaria lá, com suas contas, suas filas, suas perdas. Mas aquelas migalhas de sonho serviam para recarregar a alma, para não desistir, para lembrar que havia algo além da fome, que ainda existia beleza no mundo, mesmo que só em preto e branco, mesmo que em frequência AM, mesmo que em versos cantados à meia luz. A cultura foi a trincheira mais silenciosa e mais poderosa da Grande Depressão. E quem sobreviveu àquele tempo não esquece que, enquanto tudo desabava, ainda era possível sorrir diante de uma piada no rádio, cantar junto com um samba, ou se emocionar com um beijo no cinema. Porque quando tudo falta, a arte permanece. E nela, o povo se reconhece, se esconde e se reinventa. A Grande Depressão não terminou com um anúncio, nem com um decreto.
muito menos com um alívio imediato. Ela se arrastou como uma sombra longa, atravessando anos, países, biografias e gerações. E mesmo quando os números econômicos voltaram a sorrir nas manchetes, a alma das pessoas continuava apertada, desconfiada, marcada. Porque o trauma da escassez não se apaga com prosperidade. Ele se instala em silêncio, muda comportamentos, reorganiza valores e atravessa décadas. O que os anos 30 deixaram no corpo e na mente de quem viveu aquele colapso foi mais profundo do que qualquer gráfico. Foi um código oculto, uma cicatriz cultural transmitida de pai para filho, de avó para neta, de história para país. Milhares de famílias aprenderam que tudo que é sólido pode derreter no ar, que o emprego pode desaparecer de um dia para o outro, que o pão na mesa não é garantia, é milagre. A geração da depressão virou adulta com medo de gastar, de ousar, de perder. Guardavam dinheiro embaixo do colchão. Reutilizavam papel, sabão, retalhos. Aprenderam a fazer durar. Tornaram-se obcecados por estabilidade. Muitos viraram pais rígidos, com valores inflexíveis, não por frieza, mas por instinto de proteção. Tinham visto o pior e queriam que seus filhos estivessem preparados. Nos Estados Unidos, essa mentalidade moldou os baby boomers. No Brasil, impactou a classe média nascente, os migrantes nordestinos, os operários paulistas, os pequenos comerciantes. O medo da falta virou motor da produtividade. Trabalhar virou obsessão. Estudar, uma urgência. E a promessa de ascensão social passou a ser não apenas desejo, mas missão. Era preciso vencer, crescer, acumular, porque a fome espreitava atrás de qualquer esquina. O trauma econômico também se refletiu politicamente. A busca por líderes fortes, por estados intervencionistas, por modelos que prometessem segurança absoluta, cresceu como nunca. A ascensão do varguismo no Brasil, do New Deal no Zenewa, de regimes autoritários na Europa, todos bebem da mesma fonte, o pavor coletivo da instabilidade. O povo abriu mão de liberdades em troca de promessas de ordem. E muitas vezes nem percebeu esse pacto. Culturalmente, as narrativas de superação, sacrifício e redenção ganharam destaque. O herói da literatura ou do cinema dos anos 30 e 40 era sempre alguém que lutava contra a adversidade. Um homem simples, uma mulher forte, uma criança órfã. A arte refletia e moldava esse ideal. E mesmo hoje, em filmes, novelas e livros, ainda ecoa essa estética da luta contra a privação. O herói que resiste à escassez, que reconstrói sua vida a partir do nada, continua sendo símbolo de virtude, porque a memória coletiva da carência ainda pulsa. No plano psicológico, muitos estudiosos apontam que o trauma da Grande Depressão se traduz em fenômenos atuais como o consumismo desenfreado, a ansiedade coletiva, o medo crônico de fracassar. Vivemos em uma sociedade que idolatra a estabilidade porque foi educada por quem sobreviveu ao caos. A obsessão por acumular, por prever o futuro, por controlar tudo, é herança direta de quem, um dia, perdeu tudo. Mesmo os que nasceram décadas depois sentem esse peso. Ele está nos conselhos que ouvimos, nas escolhas que fazemos, nas angústias que não sabemos nomear. A Grande Depressão não foi apenas um capítulo sombrio da história econômica. Foi uma fratura emocional na experiência humana moderna. Um lembrete cruel de que o progresso é frágil, que a segurança é ilusória, que a vida pode virar de ponta cabeça de um dia para o outro, e que diante disso, só nos resta uma escolha: resistir ou afundar. Aqueles que resistiram deixaram marcas, algumas visíveis nas estatísticas, outras invisíveis nas almas. E talvez a maior herança daqueles anos tenha sido essa: a consciência dolorosa de que, mesmo quando tudo parece estável, a próxima crise pode já estar a caminho.